Fala galera, vamos para a questão de números complexos, que é mais uma questão de trigonometria do que de complexo. Tu vai entender rapidamente por quê, tá? Bom, o problema pede para a gente calcular o valor desse somatório aqui, tá? Então, o somatório das partes imaginárias dos complexos dessa forma aqui, cis elevado a 2k menos 1 de π sobre 36, tá bom? Só por simplicidade aqui, eu vou chamar esse π sobre 36 de θ, tá bom? Só para ficar tranquilo pra gente aqui, beleza? Show de bola. Gente, olha só. Parte imaginária de um cis, lembra que cis é cosseno mais i seno. E quando você faz cis elevado a uma potência, né, quando você tem cis de um ângulo θ elevado a uma potência n, isso aqui nada mais é do que o cis de n vezes θ, tá? Então, calcular o cis de π sobre 36 elevado a 2k menos 1, basicamente você pegar o π sobre 36 e multiplicar por esse 2k menos 1. Então, o problema pede para você calcular esse somatório aqui, né? O somatório das partes imaginárias de quem? De cis, de qual ângulo? 2k menos 1 vezes nosso ângulo π sobre 36, que eu estou chamando de θ. Tudo bem? Beleza? Só que a parte imaginária, pessoal, é o quê? O cosseno é a parte que está sem o i e o seno é a parte que está com o i. Então, o somatório das partes imaginárias, na verdade, vai ser o somatório das partes com seno. Então, esse somatório aqui, na verdade, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser o somatório dos senos dos ângulos de qual formato? 2k menos 1 vezes θ, né? Quando esse k está variando de 1 até 15. Então, eu quero uma soma de senos, tá? Agora, quais senos são esses, pessoal? Vamos dar uma olhada nesses senos aqui, para a gente ver com um pouco de carinho. Olha só, esse somatório fica assim, ó. K igual a 1, você tem seno de θ, tá? Seno de θ, porque quando k é igual a 1, 2 menos 1 dá 1, fica seno de θ. Beleza, mais. Agora, quando k é igual a 2, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 1 dá 3, então fica seno de 3θ, beleza? Isso vai se estendendo até o último k, que é k igual a 15. Quando k é igual a 15, 15 vezes 2 dá 30, 30 menos 1 dá 29, ou seja, seno de 29θ. Agora você percebe uma coisa que é muito legal. O que eu estou somando aqui são senos de ângulos que estão aumentando de 2θ em 2θ, né? Porque é θ, 3θ, 5θ, 7θ, ou seja, é uma soma de senos de ângulos em PA. E é aí que entra agora aquele bizuzinho gostoso que você adora, que é uma formulazinha automática para você resolver esse tipo de problema. Então, qual é a fórmula que eu vou te ensinar agora? É a fórmula com a qual você calcula a soma dos senos de ângulos em progressão aritmética. Então, como é que é o esquema aqui, pessoal? A parada é a seguinte, ó, uma fórmula que pouca gente conhece, tá? Quando eu tenho, olha, seno de alfa mais seno de alfa mais r, mais seno de alfa mais 2r, mais seno de alfa mais 3r, ou seja, até o seno de alfa mais n menos 1 vezes r, né? Consegue perceber que esses ângulos eles estão crescendo numa progressão aritmética de razão r, tá? Então, como é que você soma esses senos aqui? Tu vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seno de n vezes r sobre 2, onde n, na verdade, é a quantidade de parcelas que você tem nessa soma, dividida pelo seno de r sobre 2, ou seja, da metade da razão nesse caso, tá? Tudo isso multiplicado por quanto, gente? Pelo seno de um negócio legal. Tu vai pegar o primeiro ângulo, vai somar com o último ângulo e vai dividir por 2. Pronto. Essa é uma formulazinha bisuradíssima. A prova disso não é difícil, tá? É só você pegar essa soma inteira, multiplicar e dividir por seno de r sobre 2 e transformar produtos de senos em diferenças de cossenos. Vira uma coisa telescópica. O meu objetivo aqui é te mostrar a fórmula, tá? Ah, Sandro, e se fosse soma de cossenos? A fórmula seria a mesma, só que aqui em vez de seno, você colocaria cosseno. Essa é a única coisa que muda na fórmula. Tá bom? Então, nesse nosso caso, qual é a razão dos ângulos aqui em progressão aritmética? A razão aqui é 2θ. Então, o que eu vou fazer? Só aplicar na formulazinha e morreu o problema. Quer ver? Então, fica assim, ó, seno de nr sobre 2. Bom, o n é o número de parcelas. Como o somatório vai de 1 a 15, então o seno de 15 vezes o nosso ângulo θ sobre 2, tá? Na verdade, θ não, o nosso ângulo aqui, né, a razão é 2θ, então eu vou botar aqui um 2θ aqui para ficar bonito,
tá? Então a razão é 2θ, 15 vezes 2θ sobre 2, dividido pelo seno da razão sobre 2. A razão é 2θ, então fica 2θ sobre 2. Beleza? Multiplicado pelo seno de quem, gente? Do primeiro ângulo mais o último ângulo sobre 2. Quem é o primeiro ângulo? O primeiro ângulo é θ. Quem é o último ângulo? O último ângulo vai ser 29θ. Então, 29θ, tudo isso sobre 2. Maravilhoso? Tranquilão? Bom demais. Vamos mexer nessa expressãozinha aqui, ó. O 2 vai embora com 2. Legal? Esse 2 vai embora com 2 também. 29θ mais θ dá 30θ, sobre 2 dá 15θ. Ou seja, pessoal, isso aqui virou o quê? Seno de 15θ sobre seno de θ. Tudo isso vezes seno de 15θ. Então fica seno ao quadrado de 15θ. Olha que maravilha. Pode ser? Tá tranquilo? Tá boa? Isso aqui, gente, você pode dar uma melhorada. Por quê? Porque o seno ao quadrado você pode transformar para o arco dobro. Lembra? Para o arco duplo. Seno ao quadrado de um ângulo, você pode escrever assim, ó, bota o seno de θ aqui embaixo. Seno de θ. Como é que eu escrevo o seno ao quadrado de um ângulo? Isso é 1 menos o cosseno do dobro desse ângulo. Qual é o dobro desse ângulo? Se o ângulo era 15θ, então o dobro dele vai ser 30θ. Tudo isso dividido por 2. Pronto. Agora eu vou pegar essa expressãozinha aqui e vou dar uma mexida nela, dar uma melhorada nela, tá? Então, tu vai ter o seguinte, ó. 1 menos cosseno de 30θ sobre 2. Bom, repara o seguinte, o nosso ângulo θ era π sobre 36. Então, eu vou calcular o cosseno de 30 vezes isso. Então, é o cosseno de 30 vezes o π sobre 36. Show de boleta? Show de boleta. Tudo isso sobre 2. Agora, dividido por quanto? Dividido pelo seno de θ. Dividido pelo seno de π sobre 36. Essa fórmula parece esquisita, mas repara que as opções do problema, elas têm um seno de π sobre 36 embaixo, né? Então, parece que a gente está no caminho certo. Beleza? Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é o seguinte. Esse 2 vai descer, né? Fica 2 vezes seno de π sobre 36. Bom demais. Lá em cima eu tenho 1 menos cosseno de 30π sobre 36. Bom, 30 e 36 dá para simplificar por quanto? Por 6, né? Dá 6 aqui embaixo, dá 5 aqui em cima. Então, na verdade, é o cosseno de quem? Cosseno de 5π sobre 6. Olha que sorte a nossa, gente. Cosseno de 5π sobre 6. Olha, o 5π sobre 6, ele é o suplementar de π sobre 6. Né? São ângulos que somam 180 graus. Então, o cosseno desse cara vai ser menos o cosseno de π sobre 6. Então, isso aqui é 1 menos o cosseno de π sobre 6. 1 mais o cosseno de π sobre 6. Tudo isso sobre 2 vezes o seno de π sobre 36. Beleza? Então, isso aqui é 1 mais cosseno de 30. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2 seno de π sobre 36. Multiplicando por 2 em cima e embaixo para eliminar aquela fraçãozinha ali. Eu tenho 2 mais raiz de 3 sobre 4 vezes o seno de π sobre 36. Olha que questãozinha linda, maravilhosa. E isso aqui dá pra gente com o gabarito. 2 mais raiz de 3 sobre 4 seno π sobre 36, letra A. Tá bom, gente? Então, essa formulazinha aqui ela é maravilhosa. Se você tiver a soma de senos, a expressão é essa. Se for a soma de cossenos, no lugar desse seno aqui, você troca pelo cosseno e a fórmula se mantém, tá? Essa fórmula, sim, não é tão conhecida pelos alunos, mas é uma fórmula que nessas horas pode simplificar bastante o processo de conta e ela pode fazer você, né, matar o problema com muito mais facilidade. Beleza? Gostou da questão? Comenta embaixo aí. Tamo junto. Grande abraço. Valeu!